Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando agora em 2025 e dando continuidade aqui ao trabalho no canal, tá? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que já comentei algumas vezes aqui com vocês, que é sobre a questão do preconceito em relação ao ateísmo. Na verdade eu queria falar rapidamente sobre quais os motivos que há tanto preconceito em relação a pessoas que são ateias, né? Por que o ateísmo desperta tantos receios, tantos medos e tantos temores? Eu tenho, a partir das minhas pesquisas, um entendimento, né, uma leitura que percebe dois motivos que eu considero aqui como importantes para entender um pouco do porquê deste preconceito em relação ao ateísmo, tá? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Ricardo, professor de História, e faço aqui conteúdo sobre história do ateísmo, tá? Aí quem puder curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, quem não for inscrito, agradeço, que isso ajuda a potencializar aqui o alcance desse trabalho. Estou aqui ainda num cenário improvisado, né? Como eu já mencionei para vocês, em vídeos recentes, né? Estou viajando, mas estou aqui, né, procurando aqui também fazer conteúdos aqui para o canal. Então vamos lá, a questão do preconceito ao ateísmo, né? Este preconceito, ele tem uma história, e essa história ela é milenar. Eu trabalhei, me aprofundei um pouco sobre esse ponto, né, da história do ateísmo no meu livro Espectro do Ateísmo, né? Construções de uma alteridade antagônica na história do Brasil, que foi um mapeamento que eu fiz para tentar identificar e perceber quais são os principais argumentos utilizados para legitimar, justificar, né, uma visão depreciativa e preconceituosa em relação às pessoas ateias. E aí, olhando, né, do ponto de vista histórico, para mim se tornou evidente, assim, né, foi uma coisa que me chamou a atenção, digamos assim, se ressaltou mais dois motivos que vêm, e veja só, vêm desde a Grécia Antiga, quando se começa a usar o termo ateus, né, ateu. Esses dois motivos são basicamente o seguinte, um deles envolve a questão da relação entre religião e moralidade. Então o ateísmo careceria desta questão da moralidade. E o outro aspecto tem uma dimensão política. Então é sobre esses são os dois principais motivos que eu encontrei, e eles basicamente surgem, digamos ali, quase que ao mesmo tempo, lá no contexto da Grécia Antiga. Então aquela questão do contexto, da questão da moralidade, as pessoas até que estão vendo esse vídeo provavelmente já se depararam com esse tipo de argumento, né? É que a pessoa ateia não é desprovida de valores éticos, é desprovida de moral, né? Porque há um entendimento construído historicamente, por visões de mundo religiosas, principalmente o que eu vou me referir às tradições monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, que é aquela ideia de que a moral, a ética, né, o que é certo, o que é correto, ele é de uma origem religiosa. Então, a moral, ela provém de Deus. Então, a crença em Deus se torna um elemento central para se pensar uma pessoa como capaz de ter e de praticar valores éticos e morais. Então, ou seja, a pessoa que não tem uma crença religiosa, ela é interpretada como alguém que não vai ter esta vinculação e não será capaz de ter valores éticos e morais. E aí isso vem, né, desde a da Grécia Antiga, né, a gente identifica ali
Não exatamente, não numa tradição monoteísta, né, porque não era o caso da Grécia Antiga, mas num ponto de vista filosófico, com Platão. Platão ele ajuda a sedimentar este entendimento, tá? E posteriormente, no mundo ocidental, com a difusão do cristianismo, isto se acentua e aí vem, né, numa tradição judaica, alguns elementos que vão reforçar a isso, como aquele famoso Salmo 14, que está lá no livro do Antigo Testamento, que diz: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E este tolo é capaz de fazer coisas terríveis. E nós encontramos isso até os dias de hoje. O segundo ponto, que ajuda a pensar um pouco esta questão do preconceito em relação ao ateísmo, é de índole política. Sim, é de índole política. Por que que eu digo isso? Porque dentro da história e das sociedades onde a questão do ateísmo foi debatida, nós tivemos por muito tempo, e até hoje isso ainda ressoa com força, a ideia de que a ordem no mundo ela é uma ordem determinada por algo sagrado, por divindades, ou no caso do monoteísmo, por Deus. Então, isso também significa que a ordem política, que é o ordenamento que faz com que as pessoas elas passam a conviver e seguir determinadas regras, como historicamente se procurou estabelecer, ele é de origem sagrada. Então, a pessoa que não tem uma crença religiosa, ela acaba sendo vista como alguém que potencialmente não irá se comprometer com aquela ordem. Então, ela se torna uma ameaça política e pode ser interpretado, num âmbito religioso também. Na Europa da Idade Moderna, no tempo do Antigo Regime, nós tínhamos aí a ideia de que os reis, eles eram representantes de Deus na Terra. Então, aquele que não demonstrava apreço por Deus, consequentemente, era visto como aquele que não demonstrava apreço pelo poder político. Então, ele era uma ameaça, e como uma ameaça ele deveria ser combatido, porque como uma ameaça, na verdade, ele era visto como um inimigo. E isso ressoa até os dias de hoje, que faz com que muitas pessoas, e eu já me deparei com isso aí pela internet, muitas pessoas elas prefiram não expor que são ateias, e a situação se agrava. Por exemplo, se é uma mulher que já tem toda uma questão de imersão no mundo patriarcal, que estabelece determinados papéis sociais para as mulheres, e entre esses papéis sociais, ser religiosa, ou a justificativa religiosa para os papéis tradicionais, esposa, mãe, dona de casa, enfim, quando ela se identifica como ateia, há uma ruptura com esse papel social, potencialmente falando. Então, isso é visto como algo ameaçador, E aí tem outras séries aí de grupos sociais que também vão enfrentar diversos problemas. Então, isso aqui gera tensões dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro das relações sociais. Então, nem todo mundo acaba conseguindo expor publicamente que são pessoas ateias. Eu até entendo essa situação, porque realmente não é fácil, tá? Então, eu vejo esses como dois motivos para tentar entender um pouco o porquê deste preconceito tão forte que recai sobre pessoas que são ateias. Como eu falei, isso é um preconceito milenar. Antes mesmo do surgimento do cristianismo, o ateísmo já era visto como algo ruim, depreciativo, perigoso, pernicioso e que deveria ser combatido.
e a tradição cristã ela apenas ajudou a reforçar isso a partir de novos referenciais legitimadores. Tá? Então nós temos essas situações que ainda persistem, né? Como combater isso, né? Como combater o preconceito, né? Preconceito, como qualquer outra forma de preconceito e de discriminação, é uma construção histórica e social. Então nós temos que o quê? Mostrar que aquilo que legitima o preconceito é algo que foi construído, não é algo natural, não é algo que existe por uma ordem, né, já pré-estabelecida, seja de qualquer origem, é um produto de criação humana e como produto de criação humana pode ser questionado, revisto e desconstruído. E é neste caminho que eu vejo que o preconceito ao ateísmo ele deve ser pensado como uma construção humana que deve ser questionada e deve ser combatida. E falar sobre isso, para mim, claro, parece ser né, entre outros caminhos, né, entre outras ferramentas que ajudam a romper e superar com esta forma de preconceito. Bom, é isso, pessoal. Então deixe aí os seus comentários, né? Vocês já, quem se identifica como uma pessoa ateia, se já passou por problemas, né, em relação a isso, se quiser comentar aí, fique à vontade, deixe suas opiniões, tá? Que isso é importante a gente compartilhar essas experiências, tá? Um abraço e até breve.